trauma deixa de ser gatilho? Olá, eu sou a Adriisa. E eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio das Terapeutas de Quinta. Nós somos terapeutas? Não. Somos terapeutizadas? Mais ou menos. Esse aqui, gente, é um programa que lembra as conversas que a gente tem com as amigas, com os amigos. Uma conversa bebendo uma cerveja, um café, uma água, enfim, quando a gente senta para conversar um pouquinho e elaborar tudo que a gente está sentindo. Não é terapia, mas é terapêutico. E hoje vamos falar sobre gatilhos e traumas. Trauma a gente já começa assim hoje com um assunto bem difícil, bem né? denso, né? Porque trauma não é fácil de viver. Exato. E os gatilhos sempre existem, né? Uma pergunta, todo mundo sempre... É inerente ao ser humano ter traumas? Eu acho que praticamente sim, porque basta estar viva para que a gente tenha traumas, né? Muitos traumas, muitas coisas que a gente passa, a gente não tem condição de prever, mas de repente vem a vida daquela rasteira e de repente a gente tá ali traumatizada, tentando lidar e resolver aquele trauma tão pesado na nossa vida, que podem ser várias situações diferentes, inclusive. Eu acho que o importante também a gente começar é o que é trauma, né? Pelo menos se não somos terapeutas, não é uma resposta científica. Não é uma resposta técnica, é só uma resposta... Fontes da nossa cabeça. Divagações. Exato, de papo de amigas, assim, de papos terapêuticos. Pra mim, trauma é um bloqueio, é uma situação que me desorganiza emocionalmente, intelectualmente, muito. Então, assim, porque normalmente eu sou desorganizada emocionalmente e mentalmente. Mas trauma é quando algo acontece que me trava. Pra mim, trauma é isso, é algo que me trava. Eu acho que normalmente o trauma é quase a gente tá vivendo ali, né, normalmente, mais um dia de vida e de repente vem uma coisa, assim, que causa uma ruptura muito brusca e de repente a gente fica traumatizada, né, alguma coisa assim que muda o curso, né, a gente tava ali de repente andando, achando que seria mais um dia e de repente vem algo que é um trauma. Eu vou dar um exemplo de um trauma que eu tive uma vez, por exemplo. Eu entrei numa enchente e de repente eu tava só vivendo, tentando voltar pra casa de carro meia-noite sozinha, num lugar super deserto e de repente eu entrei num lugar que era um rio e o carro na hora, né, morreu e aí o carro foi enchendo de água e de repente esse carro virou barco e eu tinha que sair dali no escuro, enfim. Isso foi um dos grandes traumas, né? Porque basta estar vivo e quanto mais idade, mais trauma a gente vai acumulando. Isso foi um trauma, ou seja, isso me desorganizou de tal maneira, eu só tava, né, em mais uma noite ali voltando pra casa e de repente isso me quebrou e foram muitos e muitos dias ali tratando, com terapia, com várias coisas, né? Pra que eu pudesse dar uma organizada nesse trauma, por exemplo. Então assim, trauma é uma experiência que te... Acho que te tira do curso, assim, tira do que parecia que ia acontecer, né? A gente tem aquela organização, aquele planejamento do dia e de repente vem uma coisa que te tira do eixo, assim, que te movimenta de forma brusca muitas vezes. Pronto. Então se a gente parte do princípio que trauma é uma experiência que te impacta, normalmente negativamente, né? Porque eu acho que senão não seria trauma, seria uma coisa boa. Seria, que eu não sei o contrário de trauma. Acho que seria só uma coisa boa. Nossa, que alegria, eu vivi uma experiência incrível, maravilhosa, mas o trauma não, ele desorganiza mesmo. Então, e aí, o que acontece? Gatilhos são situações que te remetem a essa experiência negativa. Então, que não necessariamente, às vezes, foi aquela pessoa que causou. Normalmente são pessoas e situações que mais ativam gatilhos, né? Então, quando que a gente consegue desarmar esses gatilhos? Eu acho que depende do trauma e depende do quanto a gente elaborou esse trauma, né? Do quanto a gente trabalhou ali, talvez em terapia, talvez com outras ferramentas auxiliares ali, coadjuvantes, para que a gente pudesse ir elaborando e limpando até que aquele trauma deixa de ser trauma. Mas eu não sei, às vezes eu acho que no fundo, por mais bem resolvida
vida que esteja essa questão, sempre fica um pedacinho da gente, sempre fica uma coisinha assim na gente que, vez ou outra, vai vir à tona esse trauma, esse medo, esse receio de passar por aquilo que a gente já passou. E aí podem ser N situações, né? Pode ser num relacionamento romântico, né? Afetivo, pode ser numa relação de amizade, pode ser num trabalho, pode ser um luto, uma separação, enfim, podem ser muitas coisas, né? Assim, que causam esse trauma. E o quanto a gente precisa trabalhar para limpar até que deixe de ser trauma. Então, eu não tenho resposta, na verdade, vocês perceberam, né, o que eu tenho. Mas o que eu tenho enfim, acho que é essa sensação de que por mais que a gente trabalhe muito isso, né, em terapia, por exemplo, ainda assim me parece, pelo menos pelos meus traumas, que sempre fica ainda uma coisinha. E aí, dependendo do gatilho, aquilo vem à tona e parece que eu acabei de viver aquela situação, por exemplo. Ou que não vai sair mais, né, também, porque às vezes quando o gatilho... Porque também eu acho que tem a situação de você entender e aí você vai passar por aquilo de novo e você fala, ai não, eu não quero viver, ter aquelas sensações, aquelas emoções de novo. Como eu faço, né? E aí muitas vezes, nesse sentido, a gente não se permite viver uma situação em que a gente pode se colocar nesse lugar de possível trauma. Então a gente começa por tanto medo, às vezes, de reviver, né? Ou de viver um novo trauma, a gente acaba não se permitindo se colocar em situações por medo. E aí a gente acaba não se permitindo viver, né? Porque vida também é isso, né? Não, e às vezes é uma coisa simples, por exemplo, eu tenho um trauma de viajar com amigas. Não fui eu que traumatizei. Eu não viajo mais, assim, desde uma experiência que foi horrível, horrenda, eu decidi que eu não vou mais viajar acompanhada só por boyzinhos. Então toda vez que eu chamo ela, por exemplo, que eu a convido pra viajar comigo, ela sempre, ai, não sei, não quero. Só viaja quando é namorado, ficante. Como se esses não fossem os que mais causam traumas nas mulheres. Então, mas aí o meu trauma foi com a amiga. Foi com uma amiga. Então eu não quero me colocar em situações de novo. Desculpa, me excedi. Então assim, meu trauma é com amigas. Então eu tenho muita dificuldade, assim. Tem anos que eu não viajo mais com ninguém, com nenhuma amiga, viagem de amigas. Vamos passar no novo carnaval? Não vou. Eu vou só viajo sozinha. E ultimamente eu tenho optado em viajar sozinha, assim. Eu só planejo coisas a quais eu faço sozinho, porque também eu acho que aí vem uma série de gatilhos, que é abrir mão de situações, de organizar coisas, de determinar acordos e depois isso ser quebrado. Então eu acho que isso são gatilhos que eu sinto. Mas o que eu ia dizer, fazer esse complemento ao que eu tava falando antes, é que talvez por conta desse trauma, você deixe de viver experiências incríveis. Por exemplo, gente, eu sou uma companhia incrível pra se viajar. Eu amo viajar, eu topo tudo viajando. E talvez, se você fizesse uma viagem, seja comigo, eu não vou ser aqui tão arrogante, mas seja com outra pessoa que talvez pudesse te proporcionar uma coisa muito bacana, né? Então talvez você esteja deixando de viver também uma experiência muito legal com medo de repetir aquele trauma, aquilo que, né, já aconteceu. Então tem isso também, a gente acaba não se permitindo viver o novo por medo daquele trauma retornar pra gente. E detalhe, tem traumas que a gente tem total consciência de onde ele surgiu. E fora os traumas que a gente não sabe que tem. Por exemplo, indo pra questão de emprego, né? A gente até falou há poucos dias atrás sobre ser autônomo. Então, muitas vezes você, por medo, né, por traumas que você nem identifica, você deixa de abrir mão de viver de forma autônoma da sua arte, empreender, para ter um fixo. E que, na verdade, é um medo, é um trauma de não ter, de escassez. Então, é que tem palavras que a internet usa tanto que vai, né, que vai minguando, assim, né? Escassez, mas existe isso, né? Então, às vezes, a gente precisa também identificar o que é trauma, porque se a gente não identificar nenhum trauma, a gente também não vai entender os gatilhos.
E tem traumas, inclusive, que são muito difíceis da gente acessar, né? Porque tem traumas que são tão fortes e impactantes na nossa vida que muitas vezes a gente, de alguma forma, o nosso corpo, por um mecanismo de defesa, faz quase com que a gente esqueça daquela situação, a ponto da gente nem trazer para nossa consciência que aquilo foi um trauma. E aí, né, só com muita terapia mesmo, enfim, com muito cuidado, né, para que isso venha à tona de novo, para que isso venha para a superfície, né, para nossa consciência, para que a gente possa identificar que é um trauma e aí sim trabalhar, né, esse trauma. Mas existem muitos gatilhos. Acho que se uma vez que o trauma ficou ali instaurado na gente, principalmente conscientemente, talvez inconscientemente também, eu acho que acaba que tem situações que são quase como um alerta pra gente. Parece que é algo que, assim, é um leve toque, mas que já traz no nosso corpo. Eu acho que o corpo fala muito, né? O nosso corpo é muito intuitivo também. E aí a gente já sente aquilo no corpo, a gente já... Parece que aquilo não tá digerido, né? Então, nesse sentido, os gatilhos, eles vêm, eles machucam a gente demais, porque eles sempre vão voltar para aquele lugar de trauma. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente realmente se conhecer, a gente se permitir se cuidar, procurar ajuda profissional, né, da terapia, para que a gente consiga aos poucos ir trabalhando esses traumas, né? E são muitos. De repente a gente acha que a coisa... Eu tô passando por uma situação, por exemplo, e eu acho que essa situação, ela já tá super bem resolvida, mas vira e mexe, vem uma coisinha que parece que de repente vem um turbilhão, aí eu transbordo tudo aquilo que eu vivi, né, recentemente, e então fica dentro da gente, até que a gente possa elaborar, limpar, cuidar. E aí pode ser que demore anos para que a gente consiga, né, resolver os nossos traumas. E entender às vezes, que eu ia falar agora por último, né, que às vezes você tá transbordando e você não sabe por que transbordou. E na verdade foi aquele gatilho, né? Então nem sempre a gente consegue identificar o gatilho. Por exemplo, eu sei que a primeira vez que eu optar em viajar com uma amiga, eu vou ter uma série de sensações que são gatilhos, entendeu? Inclusive, se acontecer situações específicas que eu sei, mas eu não vou falar aqui pra não expor. Talvez você já fique até meio tensa na viagem, com medo de viver aquilo novamente, né? E nem se permita tanto também curtir. Porque também tem isso, né? Às vezes o gatilho, quando a gente não sabe quando ele é acionado, a gente perde um pouco a nossa espontaneidade. E aí a gente fica tão... Não, também não quero, né, desagradar, também não quero ser... né, escrota, ruim, né? Então eu acho que a gente fica também se policiando e também é ruim, né? Mas enfim, o que você acha, assim, né? Como lidar quando esses gatilhos são ativados, assim? Como você lida? Deixa aqui os comentários, curta, comenta, compartilha. E o que eu queria dizer também é que é preciso muita coragem, né? Pra gente enfrentar, confrontar os nossos próprios traumas, os nossos medos, os nossos receios. Trazendo para esse exemplo da questão da enchente, até hoje, né, eu voltei a dirigir, enfim, voltei a sair em dia de chuva, mas até hoje, se tiver uma chuva muito forte, naturalmente eu já vou ficando um pouquinho mais ansiosa, um pouquinho mais aflita, já começo a procurar um lugar para me abrigar, o que né, o que a gente deveria fazer sempre, mas é isso, o trauma existe ainda ainda tem um gatilho aqui, né, que vez ou outra aparece, mas dirigir é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, e eu não, né, eu fui trabalhando esse trauma para que eu não deixasse de fazer uma coisa que eu gosto e que eu preciso, né, porque no dia a dia muitas vezes o carro acaba sendo enfim, né, um meio de transporte profissional, né, enfim. Então é como a gente também consegue passar por isso com coragem, com muito trabalho terapêutico, com muita consciência, para que aquilo não bloqueie a gente, mas também para que a gente fique mais em alerta. O trauma também, para mim, ele traz esse lugarzinho de alerta, porque o corpo fala, você vai mesmo entrar nessa rua, ou você vai mesmo sair nessa chuva forte, né? Trazendo quase essa metáfora também da chuva forte, né? Né? E a gente precisa também um pouco se conhecer, se entender, né? Tem a Lu do Escuta que Abraça, ela fala, né? Que quando a gente faz terapia, a gente não vive... Antes da terapia, a gente vive altos e baixos, né? Com a terapia, a gente passa a se conhecer
e vive altinhos e baixinhos, né? Então as coisas também não são, a gente consegue elaborar para não intensificar ou dar potência onde não tem e potencializar onde precisa, Sim. né? E antes de ficar bom vai ficar muito ruim. Isso. A terapia é isso, viu, gente? Pra quem ainda não faz, primeiro fica muito ruim e depois a gente vai trabalhando. Assim então... como os traumas, né? Elaborar os traumas, né? Sim. Antes de ficar bom, antes de você entender e não te doer, você precisa reviver o trauma, né, ali. Algumas vezes até ele ir perdendo a potência, assim. Gente, e vocês? O que é trauma pra vocês? Se vocês quiserem, eu sei que às vezes contar um trauma é difícil, né? Não precisam contar pra gente o que é um trauma, mas conta pra gente como vocês lidam de repente, que tipo de ajuda vocês buscam. Deixa no comentário possibilidades, opiniões. Às vezes o que você escreve ajuda quem tá lendo. Sim. Então deixa assim, como você acha que a gente desarma um gatilho? Lida melhor com o gatilho de um trauma. Certo, gente? Então escreva pra gente, curta a gente, siga a gente. Se fez sentido pra você, compartilhe. E se estiver passando aí por uma situação de trauma, lembrem-se de buscarem ajuda profissional. Tá bom, isso. gente? Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!